Olá, pessoal, eu sou a Ana Gismonti e é com prazer que eu apresento o nosso quarto episódio. Quarto, chegou. Chegamos, final da nossa primeira temporada do Gravaí, que é o podcast da Sigra. Para quem está chegando agora, eu vou reforçar que a Sigra é a Associação de Gravataí, responsável e, tem como missão fomentar a nossa liderança aqui na região, os empreendedores, os líderes. E o Gravaí vem como mais uma iniciativa da nossa associação, né? Ele é um podcast para trazer lideranças e empresários, não só de Gravataí, mas de toda a nossa região, que possam compartilhar com a gente suas histórias inspiradoras, dicas, né, e ferramentas que foram importantes no processo. E a gente espera que cada um de vocês que ouçam os nossos episódios saiam daqui com mais informação, mais repertório, com mais instigados, né, Alessandra, a fazer o nosso. Instigados, motivados e Isso aí, inspirados. para fazer o nosso ecossistema empresarial aqui da região crescer cada vez mais. Então sejam bem-vindos, como a Ana já falou, eu sou a Alessandra Halter, e eu queria primeiro agradecer os nossos patrocinadores. Como sempre, tem um agradinho dos nossos patrocinadores. Hoje eu realmente vou saber o que é um cookie da Hiperpan. Aí depois não tem volta mais. Não É um tem caminho volta. sem volta. E o convidado também vai ganhar um cookie da Olha Hiperpan. aí o spoiler já, ó. Então, a Hiperpan Pães e Salgados, Perrone Vart Advogados e Associados e o Boticário, onde tem amor, tem beleza. E agora eu vou dar início com um convidado muito especial, um convidado que esteve presente em todos os momentos aqui do nosso podcast. Tiramos ele do bastidor e trouxemos para cá, né, o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado. Eu vou apresentar um pouquinho o Márcio aqui, que ele tem uma trajetória muito bacana. É o Márcio Accorsi, que é paulista de nascimento, carioca de coração e com sangue gaúcho. Depois você vai explicar Eu isso, hein, quero saber isso aí Márcio? de carioca de coração aí, já me chamou a atenção. Tem 43 anos, casado com a Aline, pai do Bento, é CEO e cofundador da WED, a maior plataforma de celebrações do Brasil. Ele é pós-graduado em gestão, empreendedorismo e marketing pela PUC-RS. Começou a sua carreira como representante comercial antes de migrar para a tecnologia, onde atuou como desenvolvedor e gerente de projetos em empresas como Portal Terra, Walmart e Zafari. Em 2014, ao lado do sócio Daniel Tamioso, fundou o WED, primeira startup do Rio Grande do Sul selecionada para o programa de Startup Brasil, e que, em 2017, foi reconhecida como uma das startups mais inovadoras do mundo, no Smart Camp da IBM, em São Francisco. Que chique, Uau, hein? hein? Olha, é quase internacional nosso convidado. Márcio foi o responsável direto pela captação de mais 2 milhões com investidores ao longo da história da WED. E é responsável pelo nosso estúdio aqui e que tornou possível o Gravaí. Acho que Foi o ele deu um nosso Ele empurrãozinho. foi o nosso primeiro parceiro aqui, acreditou no nosso projeto e, É, por causa disso, sem dúvidas, vai ser uma entrevista bem especial, né, Ale? Com E o certeza. Márcio, além de nosso grande parceiro aqui no podcast, é um grande empreendedor também, né? Então, é por esse motivo que ele está sentado nessa cadeira aqui hoje, né? Do outro Com lado dos certeza. bastidores. Então, só para a gente entender um pouquinho da WED aqui, que hoje é a empresa que tu tá à frente, né? Então, hoje ele lidera uma empresa com mais de 10 anos de mercado, mais de 1 milhão de celebrações e ainda tem como visão levar o pensamento e a estratégia da plataforma para o mercado de eventos no Brasil e além. Como a Alessandra já apontou aqui, ele é o CEO da WED, que é nada mais nada menos do que a maior plataforma de celebrações do Brasil, né, inserida em uma economia que representa 4% do nosso PIB nacional. O pessoal Nossa. gosta de fazer festa, né, Márcio? Gosta Graças de a adoro, Deus. graças a Deus. Ela foi fundada em 2014 e impacta hoje já mais de 12 milhões de pessoas por ano. Com um time de 20 pessoas e a maior rede de profissionais de eventos do país, a WED sobreviveu e se reinventou durante a pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre isso ainda, hein? Um feito raro para uma empresa 100% inserida no mercado de eventos. Nesse período foi lançado o Celebre Online, que é uma solução para celebrações virtuais, e ainda surgiu o WED Pro, que é um produto voltado para o profissional do mercado de eventos. Hoje, a empresa está construindo uma infraestrutura de plataforma para uma vertical econômica inteira, casamentos, formaturas, celebrações familiares, que movimenta bilhões por ano e que, por incrível que pareça, ainda opera com ferramentas que não escalam. E aí, já dando um spoiler do que a gente vai querer saber mais daqui a pouquinho, o Márcio se denomina um empreendedor serial. E antes da WED, ele fundou e quebrou outras startups. É um bom Como case já pra está gente começando ouvir. bem esse nosso episódio, hein? E que, segundo ele também, foram a bagagem de erros e acertos que deram profundidade para construir a WED. É isso, Márcio? É isso aí. Seja muito bem-vindo para esse lado de cá do Gravaí. Muito obrigada por topar não só o momento de hoje, mas essa parceria aí para fazer o podcast sair do papel. Imagina, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Já acompanhei os outros episódios, mas
ali nos bastidores e sentado lá de cá, sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Mas faz parte de uma das minhas missões, né, como empreendedor, não só aqui de Gravataí, né, mas um empreendedor a nível Brasil, ter esse momento de give back, né, que é devolver para o ecossistema um pouco da bagagem que a gente vem adquirindo durante esses 10 anos à frente da WED aqui como CEO, e sempre tive essa missão de devolver para o ecossistema, né, de empreendedorismo um pouco dessa bagagem. Excelente. Bem alinhado com o nosso podcast e com a Isso nossa aí. associação. Então, a gente quer saber, Márcio, primeira pergunta. Tu começou como representante comercial, aí já está na minha aí, na minha área que é vendas, já gostei. E aí foi para o negócio de tecnologia. Fundou algumas empresas que não deram certo e dizem, né, que se a gente não está fracassando, a gente não está nem tentando. Então, acho que é do empreendedorismo ter esse risco e tentar. Mas eu queria saber, a gente queria saber que em 2014 a WED já seria, né, iniciada e já um sucesso, começando um sucesso. O que que mudou do Márcio, que começou com as tentativas e erros, com o Márcio que acertou na WED? O que que tu consegue perceber de diferença e evolução aí? Na verdade, assim, a WED, ela nasceu junto com esses outros projetos, né? Então, na verdade, a WED hoje, ela é um compilado desses projetos que deram errado, né? Então, e dar errado, na verdade, é um sentido em que a gente, na verdade, tenta, né? Mas acaba esbarrando em algum processo, em alguma acordo comercial, enfim, alguma ponta acaba falhando e a gente acaba, o que a gente chama dentro do mundo de startups, pivotando. Uhum. Então, hoje a WED ela é um compilado dessas tentativas, né, que acabaram não dando certo dentro de um modelo específico, mas acabaram sendo ajustadas e adaptadas para funcionar dentro da WED. Ah, Então, bacana. todas essas outras startups que tu menciona que abriram e fecharam, estavam também dentro desse segmento de celebrações, enfim, voltados para esse mercado de eventos. Exato. Na verdade, não voltado diretamente só para o mercado de eventos, né? Então, por exemplo, uma das estratégias que a gente teve, que a gente testou lá atrás, foi uma ferramenta chamada Presentei, que era uma ferramenta que era para que as pessoas pudessem criar listas de presentes, né? Seja ela para qualquer tipo de celebração, e pudesse receber os presentes, né? Os produtos físicos. Então, essa foi a primeira falha, porque quando a gente começa a testar esse modelo, a gente começa sempre com aquilo que está mais próximo da gente. E ali a gente já estava falando com uma nova geração, ou seja, eu já sou de uma nova geração comparado com a geração que é aquela geração lá onde, por exemplo, casamento, onde a gente tinha que montar enxoval, né? Uhum. Então, quando eu casei, por exemplo, eu não tive que montar enxoval, eu não queria montar enxoval, eu queria dar outro propósito. Então, e essa nova geração, ela cada vez mais, ela não está mais precisando comprar produtos, né? Então, mas o Presentei era voltado para produtos. Entendi. Então, quando a gente diz que a gente falhou, na verdade a gente adaptou ela, a gente melhorou ela para adaptar dentro do cenário dentro da WED, que é converter os presentes em dinheiro. Então, eu dou a flexibilidade para quem é usuário da ferramenta, né, receber os presentes, seja ele de um aniversário, de 15 anos, de formatura, né, de casamento, mas ele com propósito, mas revertido sempre em dinheiro. Mas a ideia inicial do Presentei era receber o produto. Então era uma ideia bem legal, porque era você conseguir montar uma lista de presentes, né? Geladeira, fogão, micro-ondas, cama, enfim, todos os itens, mas com diversas lojas. Porque o problema central era, hoje se você monta uma lista de presentes, no caso principalmente casamento, você fica preso a uma loja. Se Sim. você for lá na Colombo, você vai conseguir montar uma lista de presentes só com produtos da Colombo. Mas a geladeira às vezes está mais barata no Ponto Frio, às vezes está mais Uhum. barata nas Casas Bahia, está mais barata em outra loja. Então, por que que você tem que ficar preso a uma loja? Então, a ideia Entendi. central era essa, era eu conseguir dar essa flexibilidade. Só que a partir do momento que a gente começa a entender melhor isso, a gente começa a entender, tá, mas as pessoas querem flexibilidade, mas elas ainda continuam ficando presas ao produto. Então, por que Sim, não? Sim, às vezes eu quero mudar o modelo de geladeira. sim, Então, por mais que aquela geladeira esteja mais barata, mas eu posso daqui a pouco complementar com um pouquinho mais de um dinheiro e pegar numa geladeira melhor. sim. Então, foi nesse sentido que a gente foi, mas sempre em processo de experimentação, né? Conversando sempre muito próximo com o cliente e entendendo as necessidades, e foi aí que a gente foi adaptando até que a gente consegue chegar no modelo que a gente falou assim, esse aqui é um modelo que funciona porque ele dá autonomia, ele dá flexibilidade e dá propósito para a lista de presentes das principais celebrações das pessoas, né?
Tá, então só para eu entender, esse processo de abrir as startups e quebrar de uma certa maneira, ele tinha porque hoje isso é muito legal, né, quando a gente conversa com alguém sobre a história que passou, tem muitos insights que a gente só tem depois que aconteceu, né. Eu sempre brinco: juntar os pontos e os fios depois que já viveu é mais Sim. fácil do que durante, né. E daí a minha dúvida é, durante esse momento em que vocês estavam fazendo essas experimentações, né, quando eu te escuto, me parece que tinha muito clara a ideia dessa coisa da plataforma, né, de ser uma coisa de um mercado que pudesse ajudar ali, de alguma maneira, com frentes diferentes como foram sendo criadas. Mas tinha consciência de que, estamos testando, mas entendemos que é um processo, que pode ser que daqui a pouco não dê certo, ou rolava aquela coisa do: "Putz, frustração, deu errado, será que a gente não desiste?" Ou era consciente: "Não, não, não, tá tudo certo, faz parte do processo, essa aqui não deu, vamos pra próxima". Como é que foi esse momento, assim? É, como eu venho, assim, que nem tu começaste a falar, né, assim, eu tive a minha primeira experiência profissional, ele foi como representante comercial, né. Eu sempre tive essa parte de comunicação, de sociabilização, eu sempre fui muito comunicativo e sempre fui vendedor, né, isso desde a época de criança. Nunca esqueço uma história de que, morava no Rio de Janeiro, né, e morava dentro de um condomínio imenso, então tinha aquelas torres de telefonia, né, que fazia e às vezes ia os profissionais lá fazer manutenção e sobrava aqueles fios de telefone. E aí tinha várias cores, tinha vermelho, preto, tinha laranja, azul, e aí eu pegava aquelas sobras de fios e fazia pulseiras. Já olha uma oportunidade de Olha mercado com só! uma reciclagem Eu até. É, já. fazia pulseiras e aí eu queria vender aquelas pulseiras. Aí eu fiz um monte de pulseiras, cheguei em casa e falei assim, falei para os meus pais que queria vender. Aí meu pai trabalhava no varejo, falou: "Não, deixa que eu levo, que eu vendo lá no supermercado". E aí ele levou, assim, a gente nunca se aprofundou nesse assunto, mas para mim ele levou, ele comprou as pulseiras, deixou tudo guardado na gaveta lá e disse que vendeu para todo mundo. Mas então minha veia ela sempre foi nessa, assim, sempre Mas de já te tentar. gerou uma coisa assim: legal isso aqui, funcionou esse". Funcionou. Achei É. uma oportunidade, fiz acontecer. É, É aquela coisa assim, nada melhor do que você sentir que você conseguiu conquistou algo, sei, né, seja ela pequena, né, mas ainda mais, uma criança, né, mas conquistou algo com o fruto do teu trabalho. Sim. sei. Então ali já tinha um pouco dessa veia comercial. E e a tecnologia ela também sempre esteve muito presente dentro da minha vida, né, então desde cedo também, óbvio, sempre proporcionado pela família, numa estrutura familiar muito boa, que proporcionou, né, então numa época em que acesso a computador não era para todo mundo, né, então eu tinha um Sim. computador, eu mexia no computador, eu fazia e acontecia. Então essas 2 coisas elas sempre andaram desde a minha infância, lado a Uma lado. veia empreendedora e esse pé na tecnologia. Exatamente. Então, aí depois um segundo experimento foi eu, quando também gravador de CD, quase ninguém tinha, aí eu peguei meu pai como meu primeiro investidor e falei assim: Vestidor anjo. "É, investidor anjo, tu compra e eu vou gravar CD para todo mundo", que a gente morava num prédio, "e eu vou vender os CDs". E fiz isso, né, Que comprei, bacana. e então, assim, sempre tive essa veia comercial atrelada a essa questão da tecnologia. Só que em determinado momento, né, eu falei assim: "Não, acho que está na hora", e aí veio toda a parte de formação, eu sou formado em sistemas de informação, então veio essa formação da área de tecnologia, eu falei assim: "Opa, então eu tenho que seguir Essa linha. essa linha". E aí, então, quando a gente fala dentro do meio de tecnologia, a pessoa que trabalha com tecnologia, ela tende a ter essa naturalidade de construir coisas. Então, quando a gente fala no modelo de startup, a gente não está dizendo que assim, eu estou indo lá, estou abrindo um CNPJ, estou abrindo uma micro, pequena empresa e vou fazer isso e vou construir algo e se falhar eu tenho que ir lá e fechar. Não, a gente está falando de produtos digitais onde tu subir e descer, ou Uhum. ativar e desativar é muito fácil, né? Então, esse processo de tentativa e erro de experimentação, ele se torna um ciclo bem mais curto E do que talvez não tu. tão doloroso nessa questão de ter que abrir ou e encerrar uma empresa toda vez Sim. que não dá certo. Exato. Tanto é que até estava comentando com o pessoal esses dias aqui que eu resgatei, né, algumas, e-mails que tinha da época dessa iniciativa lá de presentes, aonde a gente tinha uma solução tecnológica, ela estava no ar, acessada pelo Brasil inteiro, e toda vez que chegava uma requisição, eu usava o meu cartão de crédito pessoal para ir lá e comprar o produto, né. Então, ou seja, é nesse sentido, assim, se falhasse, beleza,
né, já operou e simplesmente vai lá, desliga. Até pode ter algum tipo de prejuízo, né, mas faz parte do processo, né, e é natural. A gente também tem que assumir alguns riscos Aí e entra a veia empreendedora, né, de exato, aí entra a veia empreendedora de fato, eu falo assim: "Não, é melhor tentar, né, e falhar do que simplesmente ficar: 'E se?'", né, sim, "E se?". Então mas era isso, assim, então essa, experimentação, tentativa, erro, ele era muito mais natural pra gente que Não era já carregava tanta vinha frustração. é, e desde o da primeira experimentação, né, o meu sócio Daniel, a gente está junto, assim, dentro dessa trajetória praticamente, juntos, né, então a gente começou a empresa junto, a gente testou junto, a gente validou várias coisas juntos e seguimos juntos até hoje, né. E é legal porque daí dentro dessa sociedade há uma complementariedade. uhum, Então eu tenho muito mais essa veia comercial, né, essa veia então por mais que tenha atuado dentro da área de tecnologia, né, como, desenvolvedor, como líder técnico, como gestor de projeto, né, então eu fui indo por um caminho muito mais administrativo, vamos dizer assim. E ele sempre seguiu essa veia essa veia muito mais tecnológica. Sim. legal. Então, sim, a gente se complementou muito bem e conseguimos construir algo que de fato faça sentido, assim, para ambos os lados, né, então foi muito positivo. E aí funciona muito fácil, né, porque a gente era produto, então quando tu tá começando, só os primeiros usuários, são poucos, a gente não tá falando de uma gama muito grande de cliente, né, então foi um processo transitório, foi um processo de validação de hipótese Então não muito foi tão saudável. doloroso, mas teve algum aprendizado durante essa trajetória que tu disse: "Não, esse aprendizado valeu muito para todas as outras empreendedorismos em série que eu for atuar". Muitos, 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 muitos. E o principal deles é, a gente não constrói nada antes de falar com o cliente, antes de validar. Porque uma coisa é o que eu acho, o que o meu sócio Daniel acha, outra coisa é o que outras pessoas que trabalham com a gente acham, mas a gente está construindo isso para um cliente final. Então, eu preciso validar com ele antes. Sim, Então, eu Sim, preciso como saber o que ele acha. uhum, Se aqui e aí, óbvio, quando a gente fala do cliente final, na verdade, a gente está falando aqui já de dependendo do nível, né, do tamanho de mercado, a gente está falando, às vezes, de uma comunidade, de uma cidade, de um bairro, né, de uma cidade, de um estado ou de um país inteiro, uhum, né. No caso da UED, como a gente está inserido dentro de um mercado que é o mercado de eventos, sim. né, ele é global. uhum, E é graças a Deus o mundo inteiro celebra. Celebra casamento, cada um da sua forma, né, do seu jeito, mas celebra casamento, celebra formatura, celebra 15 anos e assim vai, né. Então, por isso que é importante, eh, o contexto hoje da UED, para ela funcionar fora do Brasil, a gente precisa entender qual que é a necessidade, né, de uma cultura que seja diferente da cultura do brasileiro, perfeito. né. Então, pegar hoje, empacotar isso daqui e falar: "Agora nós somos globais", não vai funcionar. Sim. Por mais que seja uma celebração, né, que o mundo inteiro celebra, mas às vezes o contexto é diferente, né. As percepções, a forma, a dor de se resolver um problema, ela é diferente, né. É um próximo passo no desafio do empreender, né, que é quando você quer expandir, crescer, ir para lá ampliar novos mercados, né. Exato. Pegando um gancho que você falou da questão do mercado de celebração, né, que é aquilo que você falou: "Ah, graças a Deus o mundo inteiro celebra, cada um do seu formato, respeitando questões culturais e tal". A gente queria entender por que esse mercado de celebrações, né. A gente sabe que, de maneira mais tradicional, ele sempre foi um mercado que é muito da relação, da presença, né, do estar junto. Tem muito aquela coisa do indicação, né, o amigo do amigo: "Ah, mas o meu fotógrafo", então tem aquela coisa que é a fotógrafo da família, né, e vocês trazem, usando a tecnologia, muita inovação para esse movimento, né, de como fazer isso, de como fazer essa busca. Então até para aproveitar a oportunidade, explicar um pouquinho também para quem está ouvindo e não conhece a WED, o que que ela faz, né, qual o serviço que ela oferece, Sim. mas por que esse segmento? De onde surgiu a ideia? Por que que fez sentido trabalhar logo com essa área em específico, né? A ideia da WED, na verdade, tanto que a WED começou com outro nome, né. A WED, ela começou como mecasei.com. Acho que eu me lembro desse É, site. a gente começou como mecasei.com, e é bem coisa do gaúcho, né, eu me casei, né. Olha, já tem uma É, mudancinha para é. já tinha um quê de pensando no mercado É. Então internacional. quando exatamente, quando a gente faz essa mudança, essa transição, essa nova marca, né, é já pensando numa expansão. Mas a gente começou como mecasei.com, e a gente começou, na verdade ainda antes de 2014, né. Lá em 2010, quando eu e Daniel trabalhávamos juntos numa outra empresa de software,
a gente já tinha essa veia empreendedora, a gente já queria experimentar coisas novas, a gente já queria testar, e a gente estava num momento similar da vida, em que a gente estava planejando e organizando nossos casamentos. Então a gente via, Tinha uma inspiração pessoal aí, uma É. e necessidade. normalmente, dentro do mercado de startups, ela sempre acaba surgindo dessa forma. Seja uma dor pessoal, seja uma dor de novo, dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, dentro de uma cidade ou dentro de um país, Sim. né? Então, acabou sendo essa necessidade surgindo dentro da própria, das nossas próprias vidas, né? Então, a gente via que tinha um problema que era comum, que é, quem está casando, normalmente está casando pela primeira vez, é zero experiência. E aí você vai pro Google, o Google, em vez de ele te ajudar, ele só te atrapalha, porque você joga, fala assim, fiquei noivo, a pergunta clássica do Google é, fiquei noivo e agora? Né? E aí vem uma enxurrada de informação. E aquela enxurrada de informação, dentro de um processo de organização de um evento que é um dos maiores eventos da vida de duas pessoas, ele se transforma caótico, né? E aí aquilo ali a gente foi absorvendo e foi entendendo que aquilo ali era um problema. E era um problema que precisava ser resolvido. As ferramentas que existiam naquela época lá, a gente olhava, nós que éramos da área de tecnologia, a gente olhava aquilo lá e falava assim, cara, isso aqui não resolve o problema. Isso daqui é aquilo que a gente chama que eram vitaminas, né? Então, as vitaminas, elas eram legais, elas eram bacanas, criavam um diferencial, mas ela era uma vitamina. Ela não resolvia a minha dor. A minha dor ainda continuava existindo. Como que eu planejo e organizo um evento que é um dos principais eventos da minha vida, né? E com certeza, se eu estou sentindo essa dor, outras pessoas estão sentindo. E aí a gente está falando de um mercado que é, no caso, naquela época, mercado de casamento, e segundo dados do IBGE, acontecem, se não me engano, 1,2 milhões de casamentos ao ano no Brasil. É muita gente, Muita É né? muita gente. Então, e aí a gente está falando de casamentos. E aí são registro civil lá em cartórios. Se a gente contar o número de celebrações de casamento, Exato, esse número é muito maior. com E certeza. aí, se a gente está falando de dor, a gente está falando, então, a gente tem que multiplicar por dois, porque é a dor de duas pessoas. Sim. Então, ou seja, é muita gente. Então, aí a gente começou a enxergar uma oportunidade pelo tamanho de mercado. Mas, inicialmente, a gente começou com essa ideia. Vamos resolver primeiro a nossa dor. Então, criamos, né, o micasei.com, que era uma ferramenta para a gente centralizar todas as informações, né? Então, hoje, que muito se resolve, né, se Conversaram resolveria. muito um entre o outro, conversando com o cliente, né? Um era É. cliente do outro. Um- pra- Porque daí no fim a gente via que as dores eram a mesma, né? Então, assim, Sim. cara, como é que você categorizou, né, os espaços aonde que você visitou para ver qual que é o valor, o que que entrega? Não fiz isso ainda. Aí tinha que montar uma planilha. Naquela época, a gente estava falando em 2010, 2014, a gente não tinha ainda o Google Drive, que era algo que era compartilhado entre duas pessoas ou Não. várias pessoas. Então, toda a informação tinha que ser trocada através de e-mail, né? No caso, com as nossas parceiras, né? Eu com a Aline, ele com a Rafa. Então, a gente ficava sempre... As trocas era aquela coisa, assim, era ou o Messenger, né? Mas, enfim, não tinha uma rastreabilidade da informação. Então, a gente olhou para aquilo ali e falou assim, não, vamos resolver. Mas a gente também queria ter o quê de legal. Então, ter o site do evento, a lista de presentes, né? Então, Atuar não mas só na parte de resolver o problema, mas de criar também uma coisa que desse um toque especial, assim, exato, a né? gente queria. Então, o que acontece? A gente olhava para o mercado só resolvia, só dava a vitamina, que era o Uhum. site e a lista. Mas a dor mesmo de planejar e organizar um evento, ninguém resolvia. Então, quando a gente resolveu olhar para a dor, falou assim, legal, mas a gente também pode dar a vitamina, né? Então, a gente uniu as duas coisas e a partir daquilo ali a gente começou a construir algo que foi legal, porque daí a gente falou assim, beleza, construímos o produto, né? Quem sabe a gente lança isso aqui de graça para quem quiser usar. E aí foi ganhando corpo, foi ganhando corpo. E aí nesse meio tempo a gente foi experimentando outras coisas, né? Foi fazendo outros negócios, porque também, né? A gente estava na flor da idade, tava assim, Tinha ah, tempo suficiente não para. tinha filho, né? Então tinha tempo suficiente para virar noite, virar madrugada, trabalhando, que era o que a gente gostava de fazer. Gostamos ainda de fazer isso, né? Mas foi algo muito, assim, no momento certo, com as pessoas certas e que funcionou super bem, né? Que legal. A Alessandra falou, não, acho que foi eu que comentei, né, que teve não, vocês ganharam como uma das startups mais inovadoras no Smart Camp da IBM, acho que a Alessandra na tua apresentação Sim. comentou. O que que tu acha que foi, né, na tua percepção, o que que tu acha que gerou o prêmio, assim? Por que que ela mereceu o prêmio, assim, e É, ficou entre as mais? isso foi em 2017.
né? Então, assim, hoje a gente está vivendo um hype muito forte sobre inteligência artificial, né? E nós, lá em 2017, a gente já tinha, né? Nós já éramos aqui no Brasil um dos principais cases da IBM no uso de inteligência artificial, onde a IBM também era inovadora, que era o caso do Watson. O Watson era hoje o que se fala de ChatGPT, né? eh, eh, o Watson era o ChatGPT da IBM na época. É o avô do É o ChatGPT. avô do ChatGPT. Perfeita analogia, é o avô do ChatGPT. Então, no Brasil, existiam 2 cases muito fortes no uso do Watson, pela IBM. Um deles era a BIA do Bradesco, mas a BIA, ele era um projeto secreto. Então, a própria IBM não podia usar o Bradesco e a BIA como cases, né? E aí ela Uhum. olhava para dentro do portfólio dela e falou assim, tá, quem que é o próximo da lista, Uhum. né? Que de fato usava, que entendia o modelo, que entendia o contexto, que de fato entregava valor e fizesse algo que, 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 que tinha sentido. E aí era nós. Então, assim, a gente estava num momento em que a gente construiu o primeiro chatbot, né? O chatbot para o Messenger. Então, ainda era na época do Messenger, onde você Olha só, conectava lá e falava com o chatbot da WED. Na época era, me casei. ainda era Me Casei, tanto que o nosso, Isso lá em 2016, 2015, antes do prêmio. é isso, exatamente. Então, em 2016, ainda que a gente tinha começado a construir, e tanto que a nossa assistente virtual chamava Mica, Ah, do né? Me Casei. Do Me Casei, Eu ia exatamente. Ah, perguntar se tinha nome. Era a Mica. E Então a aí, Lu da Magazine Luiza, por exemplo, veio muito depois da Mica? foi depois da Mica. Olha Foi só. depois da Mica. Então, nós aqui já éramos um dos principais cases da IBM no uso do Watson, né? Então a IBM levava a gente para dar palestra. O meu sócio foi para a Índia, né? Para um evento da IBM para palestrar. A Mica foi usada como um dos cases num dos principais eventos de tecnologia do mundo, que é o Samsung Developer Conference em São Francisco. Então era o CEO da Samsung mostrando num keynote principal, do palco principal, mostrando o case da Mica. Então, pra gente aquilo ali era Que bacana. fantástico, né? E aí fomos, então, participamos de um programa de uma competição, né? Onde eles reuniram as principais startups mais inovadoras do mundo em São Francisco, né? Então, tínhamos nós, do Brasil éramos a única startup, mas tinha da Índia, tinha de Portugal, tinha dos Estados Unidos, enfim, era do mundo inteiro, tinham startups lá e participávamos de uma competição, né, onde tínhamos que fazer o pitch, né, para uma banca de jurados. Um dos jurados foi um dos primeiros investidores do Uber, então, assim, putz, foi um processo de aprendizado, de conseguir fazer mentoria com ele, né, dele mostrar, falar assim, não, na hora que tu for fazer o pitch, melhor você fazer assim, assim, ai, que assado. bacana. Então ele não era só jurado, ele era também um mentor. Exatamente, também era um mentor. Que Então, foi um bacana. baita de assim, mesmo não tendo ganho, no fim não ganhamos a Sim. competição global, Mas né? ficaram entre os Mas selecionados. estávamos lá entre os selecionados e só de ter recebido a mentoria para nós já foi uma baita de uma conquista, né? Que legal, parabéns. Que legal. Bom, então o Márcio tem uma bagagem para compartilhar com quem está ouvindo. Eu acho que a gente fala da startup, fala de startups no geral. Muita gente já vem na cabeça a história do unicórnio, né? Com a Sim. startup unicórnio. Então, do dia para a noite vai virar um sucesso, e etc. Tu já viveu alguns fracassos e agora também um sucesso. Tu acha que o empreendedor, principalmente desse nicho, romantiza demais a questão, talvez do processo ou até do sucesso? Tem muito romance aí nesse pensamento da startup? Eu acho que o romance acontece para quem não empreende, né? Então, assim, olhar de fora para quem ainda não está empreendendo, há muito romantismo. Agora, assim, eu tenho um amigo que se chama Paulo Tenório. E ele é de Maceió, né? Empreendedor, CEO da Tracto, uma outra startup que é fantástica, assim, que eu sou muito fã. E ele uma vez criou um post onde ele dizia assim: você precisa abrir um CNPJ para você ter de fato experiência, para você viver o que é empreender no Brasil. Abrir um CNPJ no Brasil não é assim, é a coisa mais fácil do mundo, mas agora você se Manter, manter, você Gerenciar um gerenciar gerenciar. CNPJ, né? e crescer é É. algo que é difícil. Então, assim, o romantismo ele começa por aí, assim, você não pode dizer, você pode empreender sem ter um CNPJ. Nós começamos assim, acho que todo mundo acaba sempre começando assim, né? Seja ele por um negócio, por uma plataforma, por uma empresa, pode começar, não tem, mas acho que a partir do momento que de fato você
amadurece, porque daí quando você tem um CNPJ, significa que o teu negócio já está um pouco mais maduro, né? Porque daí você já precisa, pô, já tem um número certo de clientes, tem um faturamento, né? Já não dá mais para ficar na pessoa física. Então, aí sim que a gente começa a brincar e eu acho que daí o romantismo, ele começa, né, a cair por terra. Mas é uma montanha russa de emoções que é muito boa, né? Então, assim, tem momentos que dentro do empreendedorismo que você tá lá em cima, pô, que nem a gente, quando a gente vê lá palestrando na Índia, né, o CEO da Samsung Sim, usando o tá teu lá no topo. produto como case, Deu certo. você, pô, você tá lá no topo, mas daqui a pouco vem uma pandemia, e aí você tá lá embaixo, né, e o mercado de eventos foi um dos principais, foi um dos mais Sim, afetados, né, mas nós fomos o primeiro a eventos e parar e o turismo, último, exato, nós fomos o primeiro a parar e o último a voltar, então a gente tava lá embaixo, né? A gente estava vivendo o nosso auge como micasei.com e a gente tem que fazer uma troca de marca que muitas coisas não deram certo e lá embaixo. Ou até mesmo às vezes no próprio dia a dia, né? Você está Sim. lidando com um cliente, você tá com, pô, um dia você tem um cliente que tá super, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso, no outro dia vem um cliente que te, né? Pô, acaba com o teu dia, seja ele por uma notícia, seja, ou até mesmo o teu próprio produto, pô, não deu certo, alguma funcionalidade, alguma coisa que tu tentou mudar. Então é uma montanha russa e aí tem que ter, né, sangue frio e estômago para aguentar aquele solavanco de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas é aquela coisa assim, se a gente tem um pensamento que é sempre positivo, né, por mais que você esteja embaixo, é lá embaixo que é aquela história, né? Quando você estiver embaixo, que você tem que levantar a cabeça e respirar e falar, vou sair daqui, sim. né? Então a gente sempre dentro da Wed, a gente sempre teve isso e a gente sempre pensou na tal da espiral positiva. Então a gente. Quase, tem ciência que é um ciclo e que vai sair dali. Teve momentos, principalmente na pandemia, que a gente ficou na dúvida sobre Se sair dali. sairia. Mas, Acho que a pandemia todo mundo viveu. mas foi um momento de, assim, acho que um dos momentos de maior aprendizado dentro de toda a nossa jornada, né? Que foi, assim, vivenciamos algo como negócio, né? Como humanidade já foi Sim. indescritível, mas como Uhum. negócio já foi, né? Foi algo que impactou muito a gente, mas também que foi, no fim, para nós, foi muito positivo, porque colocou a gente numa outra prateleira, né? A gente vinha num ciclo vicioso, né, dentro do negócio, onde a gente tinha meio que esquecido um pouco da nossa visão, da onde que a gente queria chegar. Então, também tem isso, tem o romantismo dos investidores, né? Então, nós já tínhamos investidores, e aí a gente acha que investidor é só pegar o dinheiro e tá tudo certo. Não, o investidor, assim, Tem que dar eh, o tem que retorno. dar o retorno, né? E às vezes não é um retorno imediato, ele sabe que não é imediato, mas ele, assim, tem que entregar Sim, é resultado. outro romance que eu acho que o pessoal que não é dentro da startup pode ter, né, a investidor anjo, então me abençoou e eu posso sair andando com essa bênção o resto da vida. Não, tem Isso. que ter um retorno, tem que ter Em algum uma momento tem que. rentabilidade. Exato, tu tem que dar. É sempre uma visão de longo prazo, né? Mas tá tudo certo. Mas é aquela coisa assim, tu tem um comprometimento. E aí, querendo ou não, assim, como comercial, tu fez uma venda, né? Tu vendeu um percentual do Sim, teu negócio para que alguém investisse. Então, tu tem que cumprir com aquela tua sim. venda. Então, a É, gente e vive. normalmente em momentos de crise e de escassez que a gente se reinventa, né, que sai da zona de conforto e é obrigado a repensar ou Exato. ter ideias criativas. Então, a escassez às vezes é um bom É, combustível. a gente Perfeito. A aprende no gente. amor e na dor, né. É, Então, tu já aprendeu muito então, Márcio? Me conta pra gente que conselho que tu daria para alguém que está começando uma startup agora. converse com o seu cliente o tempo inteiro. Assim, não perca o foco. Tem muita gente que pode te dizer assim, e se tu fizesse isso, né? Já pensou em fazer aquilo? Né? Acho que mantém teu pé no chão, converse muito com o teu cliente, valide, 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 reteste, assim, Eu acho que tem uma coisa da área de TI, programação, não digo de startups, mas a gente vê muito de tecnologia em conversa de cliente. Eu falando como cliente agora, às vezes a gente dá um feedback, dependendo do profissional, aquilo lá é um custo, é um retrabalho, né? E aí a gente vê que não, no teu caso, no caso da startup, é uma construção, né? É uma parte da construção do produto final ter essas conversas e esses novos insights com o cliente. mas esse faz parte do pensamento, né? Então, só pensar, mas sem agir também não funciona. Então, ir para a rua, né? A gente diz assim, às vezes ou é sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Ou levantar a bunda da cadeira e pesquisar.
né, e conversar com o cliente. Então é O equilíbrio das duas coisas, né? exato. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio para que, de fato, as coisas aconteçam. E não perca a visão, assim, teu propósito, daquilo que, de fato, tu acredita, né? Esgote até a última hipótese. Ou então, e se no meio do caminho surgir outras, esse é o legal da startup. Porque nada é engessado, nada é escrito em pedra, né? Que nem no caso, assim, a gente foi construindo uma coisa, a gente foi agrupando as coisas que não davam muito certo, a gente foi adaptando e construindo, até que a gente construiu algo que fosse maior, mais relevante. Acho que essa tua dica é tão bacana que ela vale inclusive para o cara que é um empreendedor que não vai pelo caminho das startups, né, que segue um caminho de empreender em algo mais tradicional, tipo, sei lá, abrir uma loja, um restaurante, alguma coisa assim. Se no modelo de startups, como tu traz, que vocês acabam tendo um pouco mais de uma flexibilidade, porque não é aquela coisa: "Agora eu aluguei uma loja, agora eu já fiz todo o investimento, agora tem que fechar". Então, teoricamente, ele tem uma facilidade, né, acho que a palavra talvez não seja a mais adequada, mas de poder fazer esses movimentos de aprendizado. Imagina para o cara que vai abrir um restaurante, que vai abrir uma loja, que vai ter já de cara, né, todo um investimento de energia, de dinheiro, de às vezes físico mesmo, né, mais Sim. tangível, ali de cara. Então, acho que vale principalmente até para essa pessoa, né. Converse com o seu cliente, entenda o seu mercado, veja Entenda a antes. dor do seu Isso, mercado. porque eu vejo muito isso acontecendo quando você fala do romantismo, né, Alessandra. As pessoas romantizam uma ideia que é muito boa para mim, e aí sai fazendo o negócio, "Ai, vai ter", e só que nunca conversou com o cliente, nunca ouviu a demanda daquele público, né, acho que acontece bastante. Então acho que a tua É, dica é brilhante. assim, tem eu vejo muitos empreendedores dentro do mercado de mercados tradicionais, né, se reinventando, e se reinventando dentro do próprio negócio, né. Buscar a experiência do cliente, que isso já se torna um diferencial, porque querendo ou não, assim, vamos lá, tá para nascer ainda o próximo Mark Zuckerberg, né, então, para criar algo que seja revolucionário, né, eu brinco assim: "Pô, se hoje a gente está pensando numa acho que não existe uma ideia que não tenha sido criada", né. Então uma ótima ideia com pouca execução, ela só é uma ótima ideia, né. E muita execução sem uma boa ideia também é só muita execução e não tem resultado, não tem retorno. Então Sim, equilibra as 2 coisas e eu acho que, de novo, quando tu conversa com o cliente, tu vai sentir qual que é a necessidade dele, né, tu vai e aí a partir do momento que você conversa com o cliente, você vai entender como que qual é a percepção do cliente perante os teus concorrentes, né, porque às vezes assim, o teu concorrente ele faz: "Ah, eu não vou comprar de ti porque o outro ele faz assim, assim, assado", Sim, né, um então, tipo assim benchmarking, né, é. ter uma ideia do que o mer como é que o mercado funciona. Exato. Então, por exemplo, dentro da WED, uma das coisas que a gente busca como diferencial perante os nossos concorrentes é o atendimento humano. Então, a gente está falando muito sobre inteligência artificial, etc. Mas aqui dentro é um diferencial absurdo que a gente ouve dos nossos clientes. E então a gente não abre mão disso. Não tem mais a Mica. Não, não, a Mica já faz tempo já Se que ela se aposentou. aposentou. Já faz tempo que a Mica se aposentou. E a gente, assim, era muito mais uma oportunidade, né, da gente também estar falando sobre tecnologia, o nosso core aqui dentro é tecnologia. Então, teve a Mica que a gente fez uma inovação, teve o Celebra Online que a gente fez uma inovação dentro do então a gente sempre buscou também se diferenciar da concorrência pela inovação. Então a gente sempre teve um pouco à frente nessa questão. A gente diz, dentro do mercado de startups, tu tem que criar o teu fosso, né. Na época do medieval, lembra que se criava o fosso, que era para uhum, evitar como que era quanto maior o tamanho do fosso, né, mais seguro você estava sobre a penetração do inimigo. Então é a mesma estratégia. Então a gente vai sempre estar tentando aumentar cada vez mais o nosso fosso. E faz parte lá da nossa estratégia dentro do nosso fosso lá, essa parte de atendimento humano, que é busca experiência para o cliente, né. Então ter um atendimento humanizado, ter um atendimento atencioso, é um dos diferenciais Porque eu dentro da acho que WED. isso a gente vem falando muito até, né, puxando até para o RH ou negócios, etcétera. Por mais que a gente esteja falando de indústria, serviço, comércio, tecnologia, IA, negócios são feitos de pessoas para uhum. pessoas. Eu acho que isso está cada vez mais claro. Quanto mais a inteligência artificial vai indo à frente, mais claro fica que a gente ainda precisa de pessoas com pessoas, né, Sim. pensando para pessoas. A gente fala muito isso, né, do quanto às vezes a gente vê as pessoas querendo substituir, muito preocupadas, do: "Ah, a máquina vai substituir". Gente, são 2 espécies diferentes, uma não substitui a outra. O humano não vai dar conta do que a tecnologia faz, então não tenta disputar com a máquina, porque ela vai te ganhar nas coisas que ela sabe fazer, mas a máquina também não substitui o humano, sabe. Então,
cada um no seu quadrado a gente consegue se potencializar, né, que tu falou da complementariedade, não é o nosso primeiro entrevistado que fala sobre isso na sociedade, Não. né, então acho que é importante também essa coisa do saber que às vezes buscar um parceiro nesse processo também ajuda nisso, né, de ter Sim, essa complementariedade. sim, sim. Vamos pegar o gancho, tu falou sobre a pandemia, né, e a gente sabe que a pandemia, como tu mesmo falou, ela foi um processo duro para todo mundo, né, para a humanidade, independente de qualquer coisa, mas que o teu setor, falando do aspecto profissional, sofreu muito, né, o primeiro a fechar, o último a voltar, né, e não foi aquela coisa, "Ai, ficou mais ou menos", não, zerou, né, não tinha evento Exato. acontecendo. E aí tu traz de o quanto foi um momento de vocês acabarem tendo que criar oportunidades, acho que a Alessandra falou, né, quando a gente tá na escassez, a gente acaba não tem para onde ir, a gente acaba criando e tendo ideias diferentes. E aí surgiu a Celebra Online, surgiu o EdPro. Qual foi o momento mais difícil, assim, e por quê? Como que surgiu a decisão de criar esses outros 2 produtos como alternativas para viver esse momento tão difícil? Eh, quando estourou a pandemia aqui para nós aqui, um pouquinho antes, por já ter esse relacionamento com o mercado financeiro, no caso por causa dos investidores, etcétera, então se circulava muito, né, alguns memorandos de fundos privados, né, alertando seu portfólio sobre qual estratégia seguir, e a gente sempre consumiu muito conteúdo, principalmente, de fora, né. Então o Uhum. nosso benchmark, seja ele para essa veia empreendedora, para eu, Márcio, como CEO, né, para o Daniel como CTO da WED, ou até mesmo para o negócio como um todo, a gente sempre consumiu muito, o benchmark do mercado norte-americano. Então a gente via muito o que estava acontecendo por lá. E lá já, assim, enquanto o brasileiro estava aqui no carnaval, lá já estava circulando memorandos sobre como que você deve cuidar do seu negócio a partir, porque o negócio vai ficar feio. Então a gente já estava meio que olhando para aquilo ali, já estava meio que se preparando. Então que era, basicamente, preserve seu caixa. Né? Então, assim, se você tiver qualquer estratégia que você já tenha planejado, principalmente a gente está falando de início de ano, normalmente todo mundo, as empresas faz plano orçamentário, né, estimativas de budget para cada das áreas. Se você tiver qualquer coisa planejada, cancela tudo, tá? É radical, mas, assim, os caras lá já estavam falando sobre isso, então a gente começou já a olhar para isso. É, então, quando de fato estourou, veio o primeiro baque. Foi assim, opa, lockdown, temos que ficar em casa agora, todo mundo vai para sua casa e vamos trabalhar Todo mundo home office. imaginando que ia ser só 15 dias, ou Uhum. vocês já imaginavam pior? Eh, Pelo que vocês estavam é percebendo? difícil recordar agora, mas eu acho que a gente estava imaginando uma coisa que não fosse durar tanto tempo assim, Sim. assim, talvez não 15 dias, mas, É, assim, o tempo que durou com certeza ninguém Ninguém, eu imaginava. é, acho que isso foi se mas eu propor acho que não era ninguém. 15 dias, mas eu acho que a gente falou assim, logo logo a gente volta, né? É Mas um soluço e de repente não era um soluço. infelizmente. Mas, o legal é que dentro da WED, desde o dia um, assim, uma das coisas que, assim, foi muito legal, quando eu sentei com o Dani, falou assim: "Tá, vamos apostar nossas fichas de fato nesse negócio, né, ou" porque teve uma hora do vai ou racha, né, lá atrás, vou voltar um pouquinho lá atrás, teve uma hora do vai ou racha, assim, tá, ele já tá ganhando corpo, mas a gente ainda tá, assim, estamos trabalhando, né, estamos trabalhando para outras empresas. Tá na hora da gente ou se dedica, porque eu sempre vivi com uma frase que meu pai me dizia assim: é o olho do dono que engorda o boi, né? Dedicação parcial, os resultados vão ser sempre parciais. Então a gente falou assim, cara, a gente tá tendo resultados legais, mas eles vão ficar nisso aqui se a gente não se dedicar. E aí, a partir do momento que a gente resolve se dedicar, a gente falou assim, tá, então vamos fazer aqui um acordo sobre o que que a gente quer. E é uma coisa que era unânime, falou assim, a gente quer fazer uma coisa como fundadores, se nós vamos ter pessoas que trabalham com a gente quer fazer diferente do que o mercado tradicional faz. Eles fizeram um contrato pré-nupcial, tu vê? Não, Isso é não chegava, inovação. não era um contrato para anunciar, mas era só um alinhamento sobre expectativas, do tipo, tá, a gente não queria, em hipótese alguma, ter que controlar horário e entrada de saída do time. É cultura isso aí, né, vocês estavam Sim. já É, alinhando mas Mas isso é um cultura. alinhamento de expectativa que, a maioria das pessoas, dos empreendedores, não fazem, né. é, Tem a ciência que é um ponto fora da curva, a maioria é: "Vamos, vamos", e vai. Não, mas foi meio que assim, não foi, a gente não botou nada no papel, a gente falou assim, foi uma conversa, assim, cara, assim, se eu tiver que controlar o horário que fulano entra, que fulano sai, que a hora que saiu pra almoçar, falei assim, não, assim, a gente quer coisas muito mais importantes para se preocupar do que isso. Mas aí, então assim, como a gente já tinha criado uma base cultural dentro da WED muito forte, quando veio a pandemia que a gente teve que fazer home office, o que para muita gente foi assim, putz, como é que eu vou me adaptar ao home office agora? Pra gente já foi mais tranquilo, porque a gente já tinha horário flexível, a gente já tinha
pessoas que trabalhavam no modelo de home office dentro da UED. Então, a comunicação, que a gente chama de comunicação assíncrona, dentro da UED ela já funcionava, comunicação sempre por chat também já funcionava. A gente tinha um escritório, né, mas tudo que as pessoas tiveram que, a grande maioria das empresas tiveram que aprender durante a pandemia, a gente já tinha isso como cultura dentro da UED. Então, foi um processo ali mais tranquilo. Óbvio que teve coisas que aconteceram ali que a gente teve que se adaptar e aprender também, né? Mas esse foi um dos pontos, assim, que a gente falou assim: "Ô, isso aí funcionou". E funcionou tão bem que hoje a gente continua com pessoas, né, que trabalham dentro da UET, que são de Fortaleza, de Santa Catarina, de Caxias. Temos o nosso escritório aqui, né, mas hoje boa parte do time está espalhado pelo Brasil inteiro, porque a nossa cultura funcionou, né. E aí a gente só a nossa cultura ela ficou mais forte, né, e agregou mais valor ainda depois, tanto que dentro da UED já há bom tempo a gente trabalha numa jornada de 6 horas por dia, né? Então, por quê? Porque a gente preza muito mais pela saúde do colaborador, né? Para ele se dedicar mais a estudo, à sua vida, né? Do que ao tempo de transporte e 8 horas dentro de uma empresa, assim, a gente sabe que ninguém produz 8 horas. Sim. Isso é uma das coisas que a gente falava lá em 2014. Falei assim, cara, a gente sabe que o horário é às 8, mas aí chega ali umas 8h10, 8h15, aí vai lá, vou fazer um café, vai trabalhar 9 horas, vai começar a trabalhar 9 horas, 9 e pouco. Então, cara, não adianta, assim, é só para inglês ver. Então, eu não quero ficar me preocupando com isso. Então, a cultura foi uma das coisas que a gente já tinha, mas ainda estava aquela coisa meio que intrínseca. Quando a gente vai para Pra a pandemia, foi algo que se consolidou muito mais e se tornou um dos principais pilares hoje dentro da UED. A nossa cultura hoje é muito forte. Tanto que dentro do nosso processo de seleção, a última etapa é uma entrevista de fit cultural. Porque assim, a gente não quer trazer pessoas que possam, né, bagunçar algo que está funcionando, que está Funcionando. legal. Então, essa foi uma das, assim, um dos principais aprendizados foi que, na verdade, a gente não sofreu tanto, mas serviu para nos consolidar como um dos principais pilares hoje que sustenta o nosso crescimento, expansão da UED, né? Que é a nossa cultura. E esses 2 produtos surgiram como? Então, foi no momento da pandemia que a gente falou assim, vou dar um contexto geral sobre a UED, né? A UED é uma plataforma para quem vai fazer, né, até então era focado em casamento, até por isso o nome UED, né? Para quem estava no momento de planejamento e organização e realização do seu casamento, ter toda uma ferramenta de planejamento, organização, né? E compartilhamento de informações que é você ter checklist, ter controle de fornecedores, orçamento, contratos, né? Confirmações de presença e ter o site para você divulgar todas as informações e a lista de presentes para você receber dinheiro. Né? Então, esse é o contexto geral da WED. Então, o core business da WED ainda estava atrelado à transação da compra do presente. A cultura do brasileiro, né, eu só compro presente, primeiro ponto eu só compro presente se eu sou convidado. E se eu for no evento, né, se eu for no casamento. Então, assim, não adianta. Se eu for convidado, hoje, mais de 90% dos convidados que não vão, eles não compram presente. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando não se tem evento, aí ninguém compra presente, né? Então, a gente viu praticamente da noite para o dia, a nossa receita, né, que 80% vinha da lista de presentes, ela ia a zero. Então, a gente teve, né, essa consciência anterior de fazer uma boa preservação de caixa, tanto que durante a pandemia a gente não precisou demitir ninguém dentro da empresa. Naturalmente, como se abriu um mundo para pessoas de tecnologia, não só de tecnologia, né, mas se abriu um mundo, teve pessoas que saíram, né, por oportunidades melhores. Sim. Sim. E tá tudo certo, mas a UED mesmo precisar, né, Cortes fazer não. cortes, não, porque a gente sempre foi muito pé no chão, a gente sempre fez uma boa administração e assim a gente continua. Mas aí, então, como os eventos não podiam acontecer e boa parte da estratégia de aquisição de um produto digital é marketing. Como que eu vou fazer marketing para falar para as pessoas casem, celebrem, se não pode fazer? Não, ainda mais num momento que não é, né, tá Não, todo não mundo era mal, propício, claro. Não, então assim, mesmo que fizesse, não era o momento, né? sim. Então, assim, a gente fosse, opa, então marketing a gente tem que parar. Então não tem cliente novo entrando, não tem dinheiro novo entrando, então, assim, a empresa ela teve que meio que congelar. A gente teve que congelar, só que congelar a empresa não significa parar ela, né? Significa a gente olhar, falou assim, vamos aproveitar esse momento e vamos olhar para as nossas vergonhas e vamos revisitar a nossa visão.
E o que que era a nossa visão? A nossa visão era construir, dentro do mundo de startups, eles gostam muito de usar essas terminologias, essas frases, né, de inglês, né? Então, a gente queria construir uma one-stop shop para o mercado de eventos. Sempre foi essa. Então, é assim, é um lugar único onde você possa ter tudo relacionado a eventos ali dentro. Contratação de fornecedores, principalmente contratação de fornecedores, mas ter informações sobre eles, segurança, né, ter toda a parte, transformar isso, né, a celebração, né, o que antecede ela, porque a celebração ainda não podia até então ser, né, usada até através de tecnologia, mas era ter tudo isso num só lugar, né? E aí a gente falou assim, bom, primeiro vamos resolver as nossas vergonhas. Então o Daniel, ele foi para resolver as vergonhas de produto. Eu adorei vergonha, o novo SWOT. É. Em vez de ser, como é que fraquezas, agora é vergonhas. É. Não, mas a gente tinha várias vergonhas, assim. Então, ele foi para produto e eu voltei para olhar para missão, para nossa ah, visão a longo prazo, aonde que a gente queria chegar. E aí eu vi que a gente estava, né, como teve a troca de marca, né, pós os investidores, a gente ficou andando muito, como eu falei, a gente falhou ali na troca de marca, então a gente perdeu muita relevância, perdemos posicionamento de mercado, perdemos muita coisa ali. Então a gente ficou muito viciado em trabalhar marketing, em micro-otimizar campanhas, em tentar fazer sempre aquisição através de mídia paga. Então a gente ficou muito viciado e acabou esquecendo dessa visão para justamente voltar a entregar resultado, né, para que os investidores, né, ficassem satisfeitos e nós também. Mas aí, como eu não podia fazer marketing, então voltamos a trabalhar sobre a nossa visão. E aí foi nesse momento que a gente, tá, antes de pensar sobre isso, a gente precisa entender que o mercado, né, ainda pouca parcela dele ainda está celebrando, que era os casamentos no civil, né? Sim. Ou então começou a se criar muito o elopement wedding, que são casamentos muito intimistas. Então tinha algumas coisas Eu fui acontecendo. convidada de um casamento virtual, participei de um casamento virtual como convidada nessa Teve outras época. celebrações, até os aniversários começaram a É, ser digitais, porque não tinha mais. Exato. Então, o Bento fez aniversário, meu filho fez aniversário, a gente fez um aniversário virtual para ele, usando a ferramenta, então a gente queria, primeiro resolver essa dor, de novo, voltar a resolver a dor do cliente. Aí então a gente cria o Celebra Online. Então, o Celebra Online nada mais era porque quando as pessoas resolviam celebrar, né, seja um casamento dentro de um cartório, ou lá no pé da serra, como a gente fez também, quem eles queriam que tivessem ali, normalmente são os pais, são os avós, né? Além dos amigos, natural, mas aquela pessoa que de fato eles querem que esteja lá, sabe? Que dá aquela. A gente brinca assim, que é coisa mais emocionante do que ver uma avó entrando, segurando as alianças. Todo mundo se debulha a chorar, né? E aí. Então a gente queria dar acesso, né, às pessoas mais idosas a terem acesso a essa celebração online. E por que isso? Porque assim, imagina, as pessoas idosas elas não têm um Gmail para acessar um Google Meet da vida. Hum. Ou imagina fazer uma pessoa idosa ter que baixar o Zoom para poder acessar, entrar numa sala virtual. Então não funcionava. Então o que nós fizemos foi ter essa parte de transmissão, mas a pessoa ela só entrava no site do evento, clicava no ao vivo, ela já enxergava, ela já 2 cliques estava dois ali. cliques já estava Tornaram ali. fácil o processo. Exato. A gente eliminou a burocracia do processo e conseguimos colocar isso de pé. Então, essa foi uma primeira entrega. Tanto que nós fomos case também, fomos para o Jornal do Almoço, Que né? legal. Enfim, ganhamos alguma notoriedade regional aqui sobre o Celebra Online. Mas aí, quando a gente resolveu isso e entregamos, e aí tinha muita gente, tinha muitas celebrações, era celebração no Brasil inteiro, né? Então, até teve celebrações que foram transmitidas que a gente olhava assim, opa, essa celebração não podia estar acontecendo, tinha muita gente. Mas, enfim, a gente, como papel, como empresa de tecnologia, a gente estava entregando o nosso serviço. E aí, quando a gente resolvemos esse gap, voltamos a olhar para a visão. E aí a gente voltou assim, a nossa intenção era conectar o ecossistema inteiro de eventos, né, num só lugar. Transformar hoje o que está acontecendo aqui, que é um jogo de single player, né, era só um casal ali fazendo toda a parte de planejamento e organização, mas tem todos os envolvidos. Tem o fornecedor, tem o buffet, tem o fotógrafo, tem a cerimonialista, né, tem a doceira, tem todo Sim. uma camada aqui de profissionais que estão plugados e que precisam jogar esse jogo junto. Sim. Então, a gente voltou a essa visão e aí lançamos a ferramenta Wedge Pro, que também foi gratuita, né?
que era justamente voltada para o profissional que até então, e ainda assim, boa parte deles operam no modo manual, né, ou no modo arcaico, né, são folhas, né, então imagina, ele está andando com contratos embaixo do braço aqui, levando até o cliente para ele assinar um contrato, né, sendo que a gente já tem contrato digital com validade jurídica, né, ele fazendo toda a parte de checklist dele dentro de planilhas de Excel. Então a gente viu que ainda tem assim, muitos profissionais que atuam dessa forma, porque é um processo que para eles funciona. Imagina, trabalho há 20 anos assim, Sim, né? E funciona para mim. na Só que informalidade, né? só que tá na hora de profissionalizar. Então a gente criou a WED Pro pensando neles. Então era o momento de dizer para eles assim, olha, vocês também não estão fazendo eventos. Então a WED está construindo um produto, né, que vai resolver a vida de vocês e a gente vai te dar de graça porque a gente sabe que agora não é o momento de eu te cobrar. Né? Então, a empatia também com o profissional foi Criando uma fidelização também, né? exato, É, que é a humanização, faz parte lá que eu falei sobre um os diferencial. diferenciais da WED, que é olhar para o profissional, e aí, no caso, não só olhar para o cliente Pro, final, mas pro também para o noivo e pra noiva, profissional. né? Mas Exato. E aí surgiu também nesse momento que a gente falou assim, tá, mas só casamento, né? Vamos expandir isso aqui, né? Existem outras celebrações e hoje a WED, ela serve para qualquer tipo de celebração. Então, se a pessoa. E é o legal porque também, olhando na percepção de um investidor, era uma das perguntas muito difíceis de responder. Porque uma das coisas que um negócio prospera, né, principalmente no meio digital, é a recorrência. sim, Como que eu vou ter recorrência num casamento? sim. Alguns Hum, têm. Na verdade, Não, até tem, né? Mas a gente não quer falar sobre isso. Não. mas só que daí fica numa proporção assim, fica Sim. Sim. desproporcional, na É, até pelo verdade. tamanho da celebração, né? Como você falou, a maioria das pessoas faz aquela grande celebração no primeiro casamento, depois vai diminuindo, Uma coisa assim, mais né? discreta. É, Exato. Então, a gente olhou para isso e falou assim, agora a WED, né, ela vai estar em todos os momentos da vida das pessoas. que legal. Então, Sim, assim, formatura, aniversário. exato. Então, a gente resolveu devolver a dor para o mercado. Porque antes tinha aquela coisa assim, o que que vem antes? O ovo é a galinha. Então, o que que vem antes? Vem um casamento ou um chá de bebê? Não, agora as duas coisas nascem juntas. Então, se a gente começa, Uhum. por exemplo, a gente pode pegar agora um chá de bebê, aí depois tem um aninho do aniversário, 2 aninhos, 3 aninhos, 15 Sim, a pessoa anos. fideliza na plataforma. Exato. Então, ele vai conseguir construir toda a vida, a celebração da vida dele dentro da Que WED. legal. Então, a gente cria um ciclo que ele é assim, eterno. E é Nossa, é um bom legal. slogan esse, hein? A celebração, construir a celebração da vida, hein? É. É Já é o forte. nosso novo slogan, já, Olha aí, ó, né? spoiler já, Alessandra. Márcio, contando todos esses momentos aí, né? Você falou de vários momentos muito bons, como você mesmo falou, né? Que estava lá em cima, o reconhecimento na feira em São Francisco, ia fazer uma palestra na Índia, quando criou a Celebra Online, aquele momento já, estamos sendo reconhecidos por conseguir criar algo diferenciado num momento tão ruim. Depois momentos de baixa, né? Quando faz a mudança da marca, tem a pandemia que acaba os eventos. Quando você olha para essa história, você já falou que alguns foram muito importantes, mas se você pudesse escolher um desses momentos, assim, que foi o mais marcante, assim, em termos de que caracteriza muito do teu aprendizado, né, da tua vida profissional e que você acha que vale a pena compartilhar, qual você diria que foi ele, assim? Ah, com certeza foi a pandemia. Ali a gente vivenciou, assim, praticamente dentro do mesmo dia, todas as emoções, né, Foi um sobre. ponto de virada para o Ed e para o Márcio. Exato. Foi, assim, um momento de amadurecimento, não só profissional, mas também como negócio, assim, imenso, assim, pra gente, né. A gente conseguir voltar a olhar para dentro daquilo que a gente sempre se propôs a fazer, foi importante e a gente precisava daquilo ali, né. Então a gente precisava não precisava ser desse jeito, mas a gente como Precisava de um negócio, chacoalhão. precisava de um chacoalhão. Porque que nem eu falei assim, a gente estava muito viciado. Viciado no ciclo, sabe, no nosso Uhum. processo, que é fazer micro-otimizações, em pagar centavos a menos por um cadastro. Então a gente estava muito nesse ciclo vicioso, assim, sabe? E nessa dependência também sobre um único modelo de negócio. Então, ter essa chacoalhada, assim, pra gente conquistar o que a gente já conquistou pós isso, tanto que depois não houve, assim, um dia oficial em que falou: "Acabou a pandemia", né. Sim. Não, foi Nunca fo indo. foi indo, foi meio que indo. Ó, foram feitas as primeiras liberações, as primeiras restrições. Quando principalmente o nosso principal mercado continua sendo no mercado do sudeste, né, em São Paulo, e sempre quando ouvia, né, algumas liberações de restrições no mercado de São Paulo, a gente já sentia, e falou assim: "Opa, agora vai", e daqui a pouco fechava de novo, e aí a gente dizia: "Não, então vamos tateando aqui, vamos sentindo melhor".
Mas durante a pandemia, assim, foi algo, um aprendizado, assim, imenso, assim, pra gente. Ótimo. Foi o looping da montanha-russa. É, e tanto que pós isso, assim, a gente vem numa crescente exponencial, que é quando a gente fala sobre ter unicórnios, né? A Wedge está longe ainda de ser um unicórnio, né? Mas se a gente está falando de um tamanho de mercado que representa 4% do PIB nacional, que é o mercado de eventos sociais, a gente tem, assim, tem a visão de um dia chegar lá, mas a gente ainda está bem longe, né? Como produto, como negócio, né? Dentro do contexto de mercado, mas a gente tem. Hoje nós estamos com a visão certa, né, com as pessoas certas, e a gente tem as ferramentas necessárias para conseguir atingir esse nosso objetivo. Mas essa tua fala é ótima, né? Porque a Alessandra falou dessa coisa da romantização dos unicórnios, né? Das pessoas acharem que vai ter uma ideia brilhante e em um mês vai pivotar, como vocês falam, em 2 meses vai ter um investidor anjo e em 3 meses virou um unicórnio e pronto, vende a empresa e virou um bilionário. E às vezes não, né? Tem uma empresa sólida com mais de 10 anos, passaram por um período super difícil como a pandemia, se reinventaram, mudaram de marca. E aí é um processo, né? E a tua consciência de dizer, olha, tá longe, mas estamos no caminho. E de qualquer maneira, assim, não viramos unicórnios, mas somos uma empresa de 10 anos que estamos aqui, uma equipe de 20 pessoas crescendo, representando uma parte super grande do mercado. Então, acho que também é É. importante para entender que o sucesso não é só virar unicórnio quando a gente Não, é com startup, certeza. né? Com Vamos pro quadro certeza. final? Vamos Tá preparado, colocar ele Márcia? numa prova de fogo. A Alessandra tá ficando cada vez mais criativa nesse quadro final. Eu tenho até medo. Eu também. Ai, Márcio, nem é tão assim. Mas vamos lá, ó, Márcio. Se o empreendedorismo fosse um casamento, as perguntas são todas nesse Não, lado, e tudo a ver hein? com ele, né? Casamento e Casamento. empreendedorismo. Fácil pra você, Expert Márcia. em casamento. Perfeito. E empreendedor. É isso aí. Pronto. Então, assim, se fosse um casamento, o pedido, empreender é paixão à primeira vista ou decisão consciente? Que difícil, hein? É difícil dizer, porque no nosso caso ali, ele não foi uma consciência do tipo, vamos empreender e vamos começar a construir. E também não foi uma paixão, assim, não vou dizer que, não vou ser, assim, dizer que o mercado de casamento foi uma paixão, dizer, meu Deus, esse é um mercado que eu sempre sonhei trabalhar, né? Foi uma coisa que foi muito mais, acho que talvez consciente por entender tamanho de mercado, oportunidades, né, que se poderiam construir. Foi um namoro consciente. Na verdade, assim, foi um namoro consciente, foi um namoro consciente. Porque a gente primeiro entendeu que a gente resolvia o nosso problema, depois a gente entendeu que o problema não era só um problema nosso, ele era um problema de talvez regional, porque até o nome era Me Casei, né? Sim. Assim, é bem coisa do gaúcho, Me Casei. Então, e aí depois a gente viu que era uma dor já não era só regional, era uma dor do Brasil e assim foi indo. Então foi uma coisa que foi evolutiva. Não foi racional olhar aquele business plan assim, eu tive uma ideia, vou construir o business plan do início ao fim, vou fazer seguir ele à risca. Não foi assim, né? Então também não foi nem 8 nem 80. Lua de mel. Existe lua de mel no empreendedorismo? E quanto tempo dura essa lua de mel? Eu não sei, eu nunca cheguei nela ainda. Ah, eu achei que fosse ali em São Francisco essa lua de mel. Não chegou a ser uma lua de Não. mel ali? Sabe que tem uma brincadeira minha do meu sócio que a gente sempre diz assim, quando a gente começa um projeto, a gente sempre fala que aquele ali é o projeto Caribe. Talvez esse seja o nosso projeto Lua de Mel, que Pode seja no ser. Caribe. Mas incrível que é aquela coisa assim, a gente constrói o projeto, a gente executa o projeto, mas a gente nunca vai pro Caribe. Olha aí, ó, fica aqui a dívida de que vocês têm que ter a lua de mel, né, Não, daí eles Alessandra? postam lá, chegou a lua de mel Chegou do a lua de mel. Tá aí, ó, empreendedorismo. lançamos o Marca desafio a aqui, ó. gente. Vamos lá. A primeira crise, qual é a primeira grande briga no casamento do empreendedor? O choque de realidade. Sabe que, assim, ó, como tem a complementariedade entre eu e meu sócio, a gente, até de personalidades, a gente era muito diferente, nós somos muito diferentes. E até determinado momento dentro da empresa, a gente tinha um embate, porque era um pensamento do o que o Márcio acha versus o que o Daniel acha. A partir do momento que a gente decidiu, falou assim, cara, acabou os achismos, né? E também não é o que o cliente acha, porque às vezes, assim, você tem, sei lá, 100 clientes, cada um pode achar de um jeito, né? A gente resolveu com dados. Então, em determinado momento, a gente resolveu metrificar tudo dentro da WED. Então, sempre quando a gente vai fazer qualquer coisa hoje, a gente só faz baseado em dados.
E isso resolveu, assim, o nosso relacionamento da água pro vinho. Porque daí, sabe aquela coisa? Eu falava, eu acho que a gente tem que construir essa ferramenta, porque o cliente precisa disso. E ele falou, não, mas eu acho que ele não precisa Sabe que eu disso. tenho um irmão que é da área de programação e é diretor junto comigo, e ele é muito analista, né? É um perfil analista e é da programação e etc. Eu já sei que eu não posso argumentar com ele chegando lá. Eu acho, eu já aprendi. Eu tenho que chegar lá já com todos os dados para embasar o que eu gostaria que a gente fizesse. Mas se eu chegar com eu acho, ele já fecha a cara, já não tem mais nem Já não tem mais conversa. chance. Não, e aqui também, né? Mas a gente usa os dados para embasar. Óbvio que a gente está falando de 10 anos de empresa, então tem muita coisa que a gente tem em base de conhecimento, né? Tem o feeling também, que é super Sim, a natural, porque daí intuição, também né? não adianta, né? A gente está falando de empreendedor. E às vezes é o feeling do empreendedor, né? Mas o feeling do empreendedor, ele é treinado, né? Então ele é Então a primeira, doutrinado a primeira crise é no eu acho, ali num cabo de guerra das ideias. com certeza. Agora essa pode ser bem polêmica. No relacionamento aí do empreendimento, do empreendedorismo, né, se fosse um casamento, quem é a sogra? Eu amo a minha, tá? Eu vou deixar bem claro aqui. Ela é o mercado, é o investidor, é o fluxo de caixa. Quem seria a sogra no empreendedorismo? Eu acho que teria os dois pontos, as duas visões de sogra, né? Porque eu também eu amo a minha sogra, né? Ah, então tem Deixa que eu ver que eu amo a minha também, que vai ficar parecendo só eu não gosto da minha, gente. Eu amo a minha sogra também. Então, assim, não tem como fazer uma analogia negativa, né? Mas se a gente tivesse os dois lados da moeda, eu diria que A sogra boa é a sogra má. a Ruth e a Raquel, né? Mas no caso da perspectiva negativa, eu acreditaria que seria a concorrência, né? No lado do positivo, aí depende do negócio, mas eu acho que o mercado, né? Assim, eu acho que o Brasil, ele é um oceano azul ainda de oportunidades para infinitas possibilidades, né? Eu acho que a gente está falando de um país que digitalmente, né, ainda tem muito a ser explorado, tem muita coisa para acontecer. A inteligência artificial hoje está facilitando muita coisa, né? As pessoas estão usando para o bem e para o mal, então talvez também tem isso aí sobre, né, o uso da inteligência artificial. Mas, de um modo geral, acho que de novo, eu tenho sempre o pensamento positivista, né? Então, quando tiver que fazer uma relação com a sogra, eu vou pensar sempre o lado positivo, não porque é sogra, mas sempre pensar o lado positivo, assim, né? Mas se tiver que pensar no lado negativo, eu dizer, se você não tiver muita consciência do teu mercado, ele pode te devorar, né? Pode te Tem que devorar. conhecer bem a sogra, então. É. É. E para finalizar, né, esse bloco aqui do empreendedorismo e casamento, se tivesse que renovar teus votos hoje com a WED, como eles seriam? Ele foi feito, né? Foi feito recentemente, É, justamente nessa mudança da gente se transformar para multi-eventos agora, né? Que é isso que a gente está falando. A UED hoje é multi-eventos. Então, ela foi uma renovação de votos. É aquela energia, aquela renovação de energia também, de aquele fôlego. Porque, querendo ou não, sentir isso, pô, às vezes 10 anos à frente de um negócio, Uhum. né? Sempre atuando de uma mesma forma, dentro de um mesmo nicho de mercado, sempre respondendo as mesmas perguntas, né? Sempre os mesmos gaps. Então, a gente renovar isso é um fôlego, assim, é uma energia nova, né? Acho que eu não tô nunca trabalhei tanto como venho trabalhando nos últimos meses, justamente nessa renovação, de se transformar num hub único para todo tipo de celebração. Hoje, tudo que precisar para celebrar um evento, você vai encontrar dentro da WED. Então, essa foi uma das grandes renovações que a gente Que fez legal. recentemente, que Que nem casamento, né? Precisa se reapaixonar, né? precisa. E a gente fez isso agora, que Que foi, legal. foi muito bom, sim. Bacana. que legal. Márcio, muito obrigada, viu? Ó, foi bem fácil. Tão fácil quanto ficar nos bastidores, admite. Não, foi fácil. A gente queria te agradecer super pela presença, pela entrega, por todas as dicas, né? Por inspirar tanto com tantas histórias bacanas. Eu acho que trazendo um segmento que tem tantas dúvidas, ao mesmo tempo que tem tanta curiosidade, né? Que é esse mercado de tecnologia, de startups e tal, e trazer uma empresa que é um negócio tão diferente, assim, para quem não conhece, né? Então, obrigada. E para a gente encerrar, eu vou te pedir, como a gente pede para todos os nossos entrevistados, um presente para os nossos ouvintes, né? Uma dica de um livro, um filme,
um podcast, enfim, algo que tu acha que possa ser como um presente mesmo de casamento para os nossos ouvintes. Ou de qualquer evento, É, né? agora é de qualquer evento. Ah, legal, bacana. Bom, a sugestão que eu dou, assim, eu acho que é estudem muito, né? Aproveitem essa onda de inteligência artificial para estudar, para pensar sobre oportunidades, como usar a inteligência artificial ao teu favor dentro do teu negócio, né? Ou então dentro do teu dia a dia, algo que possa melhorar as tuas relações com os teus clientes, né? Com o teu produto. Eu acho que é um grande diferencial. Quem souber usar com consciência, né? Ou quem a gente fala muito sobre contexto hoje dentro do uso de inteligência artificial, né? Saber usar com consciência e contexto tende-se a criar algo que é inovador, né, que é disruptivo. Então, acho que é uma grande oportunidade. E nunca perca a essência, né? Assim, não se pode perder quem tu é, né, quais são os teus valores, né, aquilo que tu acredita. Acho que isso, se tu abrir mão disso, né, aí se perdeu tudo, aí não adianta mais nada, assim. Acho que não vale, daí não vale a pena tu tentar ser quem tu não é, né? Esses dias eu vi uma frase que dizia que a gente, com a maturidade, aprende que a gente vai ser julgado de qualquer forma. E é verdade, o julgamento ele é inerente ao processo. Então, que se for para ser julgado, que pelo menos seja por ser exatamente quem a gente é, né? Já que vai ser de qualquer maneira, então. Exato. Exato. Então vamos aproveitar e dar as lembrancinhas pro Márcio dos nossos Já que você nos deu um patrocinadores. presente agora, você será presenteado. Exatamente. Então vamos aqui, ó. Perrone Vart. E olha, Perrone. tá muito Ah, cheiroso, hein? esse tá Muito bom, obrigado. hein? Boticário Fátima sempre Nossa, arrasando. Sem arrasou. esquecer que tem os cookies ali, né? O Márcio não quer ir embora Cookies sem. do Hiperpan, quero também, hein? Depois tu faz pra gente, Márcio. Volto para fazer propaganda do cookie. Boa! Isso aí. Então, quer continuar aprendendo mais com as lideranças da nossa região? Não perde os nossos episódios que estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Mais uma vez, eu queria agradecer nosso patrocinador Ouro, o Boticário, e lembrar que na Sigra a gente tem vários serviços e benefícios. Então, pode acessar lá o site da Sigra e se informar, ser um associado da nossa associação da nossa querida cidade. Esse é o Gravaí, o podcast da Sigra, que valoriza as lideranças que movem Gravataí e a região. Fechamos a nossa primeira temporada, Alessandra. Nos Fechamos, vemos na isso aí. segunda. Isso aí. Obrigada pela parceria. Obrigada.